Olá, alunos de segundo ano. Então, vamos continuar com o nosso conteúdo, né? Pra gente encerrar a parte de Brasil de segundo ano. Vai ficar faltando a parte de História Geral, mas a gente vai futuramente, então, colocar alguns vídeos sobre os capítulos de História Geral. Então, nós estamos falando de revoltas regenciais. Então, faltou a gente falar um pouquinho sobre as revoltas vinculadas, né, às populações negras e indígenas do Brasil. Na verdade, aqui na parte do capítulo, né, que a gente está avaliando, e que ali na página 242, 243, vai falar um pouquinho sobre esses excluídos da história, né, por muito tempo excluídos da história, que são exatamente esses grupos, demonstrando ali nesse trecho, né, nessas duas páginas, a importância, a relevância da atuação desses grupos, a resistência que eles impuseram a esse processo escravista, colonizador, né, que lhes foi imposto e que por muitas vezes os discursos, né, tornavam essas invisíveis, né, esses processos de resistência e de adaptação, né, uma série de negociações que são colocadas, né, a gente sabe que há uma série de interações, né, disputas, tensões nesse existir, né, na sociedade, tanto hoje, né, quanto naquele período, certo? Então, basicamente, de um modo geral, o Brasil sempre tentou, né, criar uma perspectiva de branqueamento, de uma mestiçagem, né, mais tarde, nesse período do século XIX, é muito mais uma tentativa de branqueamento. A gente vai ver, principalmente no segundo reinado, já começa no primeiro reinado, com um processo de estímulo à imigração de europeus, né, com aqueles ideários racialistas, né, e que vão se tornar pseudocientíficas no século XIX, no segundo reinado, né, de que haveria então, né, uma inferioridade de determinadas raças comparada a outras. O fato é que a gente vai ter esse estímulo e basicamente também, né, uma perspectiva de ocupação de território e com isso, claro, confronto e praticamente uma política de extermínio de grupos indígenas, como por exemplo, né, caigangues, entre outros. E vamos ter nesse processo todo, né, a perspectiva da população negra que consegue muitas vezes se organizar, consegue alforrias coletivas, consegue ocupar muitas vezes o espaço público, né, principalmente em relação a algumas atividades, né, de grupos que são chamados de negros de ganho, que são aquelas mulheres e homens que possuem determinadas habilidades e que são então alugados, digamos assim, para exercer essas habilidades e arrecadar dinheiro, o qual muitas vezes ficavam com algum valor para o seu senhor, né, para o seu dono, são os chamados escravos de ganho. Então, por exemplo, mulheres que produziam doces, quitutes, enfim, ferreiros, carpinteiros, enfim, esses grupos, então, também atuavam nesse espaço público e tinham seus serviços, né, alugados. Então, a gente também tem que entender que dentro do processo da escravização, a gente tem também tentativas de hierarquia, algo bastante complexo, certo? A escravização de grupos que vão ser utilizados no espaço doméstico, que são, então, mais valorizados do que aqueles escravos que são utilizados para a chamada lida ou plantação, enfim, né? Então tem toda essa complexidade, né, muito grande, grupos que continuam então fugindo, resistindo, formando quilombos, né? Então a gente tem toda essa perspectiva. Bom, em relação às revoltas, esse contexto, o livro de vocês, ali na página 244 e 245, vai abordar então algumas dessas revoltas, né, que se destacaram mais. Uma delas é a revolta de Carrancas, né, que é uma região então, né, que era chamada de Carrancas, então era uma travessia. Era uma região importante porque era uma região de escoamento de produtos, né, inclusive de ouro, entre outros produtos ainda, né, não é que tipo o ouro acabou, mas o seu auge enquanto ciclo, sim, né. Então, basicamente, era um grupo então de escravizados que foi algo um pouco mais intempestivo, não foi algo assim realmente, né, com grande planejamento, digamos assim, e que há uma rebelião em uma fazenda, né, de um grupo, eram várias fazendas da mesma família, se não me engano, a família Junqueira, e basicamente a gente vai ter um grupo de escravos, então, matando, né, o feitor, matando, então, aquele jagunço, digamos assim, que era
então, que, enfim, né, aplicava os castigos, etc. Então, e a partir daí há uma mobilização daquele grupo e eles começam a entrar em várias fazendas ali, matar todo mundo que via pela frente, né? E basicamente não, essa revolta ela acaba sendo sufocada porque uma pessoa sobrevive nessas chacinas, enfim, né? E consegue avisar, então, né, a guarda e outros fazendeiros que organizam, então, enfim, né, organizam, então, essa repressão e vão, então, né, matar, né, enfim, uma série de pessoas, né, e vão, então, basicamente, sufocar, então, de forma bastante sangrenta, né, mais de 16, 17 pessoas escravizados vão ser mortos de forma bastante violenta e, né, que eles consideravam pedagógico para que isso não acontecesse novamente, tá? E ela é importante exatamente pelo fato de que ela é num espaço, né, ela é bem documentada, grande parte das rebeliões de escravizados não é bem documentada, então a gente também não sabe, né, dá uma ideia de que parece que não teve tantas revoltas, mas claro que tinha muitas, mas eles acabavam também não divulgando tanto para não incentivar que outras ocorressem, né? Então, basicamente, a revolta de Carrancas, ela tem essa importância, né? Foi em 1833 na região, então, de Minas Gerais, a freguesia de Carrancas, né? Por isso ela tem esse nome. Bom, temos a revolta também do Manuel Congo, de 38, tá? Então, ela é uma revolta, basicamente, que ocorre na região do Rio de Janeiro, na região de Vassouras, né? Manuel Congo era, então, né, foi a sua liderança e foi, então, basicamente, né, uma fuga massiva, né? Né? E nesse processo, claro, teve algumas situações de violência, porém, né, houve uma mobilização, tropas do exército, enfim, né, que acabaram recapturando essa população escravizada que acabou fugindo, né, e o Manuel Congo, então, acabou sendo executado, que era a liderança, e os demais sofreram então, castigos físicos, açoite, enfim, tá? Por fim, né, a mais conhecida, mais bem trabalhada, é a Revolta dos Malês, tá, na Bahia, em 35, a Revolta dos Malês, ela foi mais bem planejada, organizada, enfim. Malê é um termo, então, para muçulmano, grande parte, então, desses grupos que vieram para cá eram da região, de regiões, né, do continente africano que eram islamizadas, né, então eles sabiam ler, né, em árabe, enfim, sabiam escrever, eram do Islã, né, então basicamente são grupos, então, né, que esses grupos de alforriados, de escravizados, eles vão, então, organizar, então, essa revolta, esse levante, né, e acabou tendo que eclodir antes, porque acabou sendo anunciado, ninguém sabe muito de que forma, mas havia vários projetos, a ideia era que fosse uma Bahia só de africanos, né, havia, claro, distinções entre aqueles africanos e aqueles que já haviam nascido, então a gente também tem hierarquias, tensões, africanos que não eram islâmicos, né, então é uma série de né, questões ali. Basicamente havia, né, alguns diziam que tinha o projeto de escravização da população branca, ou de extermínio de toda a população branca, né, e também daqueles que de alguma forma eram aliados aos seus senhores, ou seja, né, uma grande parte da escravaria doméstica muitas vezes se identificava, né, com o seu senhor, enfim, né, se a gente for pensar naquele filme Django Livre, do Tarantino, quem não viu, tá, é um filme bem sangrento e tal, mas é um baita de um filme. Ele mostra ali o personagem do Samuel L. Jackson, ele é um mordomo, mas que se identifica muito mais com o seu senhor do que com a população escravizada que trabalha de fato na plantação, certo? E todas essas situações. O fato é que o levante acabou não dando certo, porque ficou conhecido antes, e o que foi interessante é que eles se comunicavam, seus sinais, utilizavam, né, os termos, a linguagem árabe, né, então não se entendia o que eles estavam trocando, né, e basicamente houve uma repressão, né, acabou eclodindo antes, mas foi rapidamente sufocada,
e houve uma repressão bastante violenta, até porque a gente tem, né, aquele eterno fantasma do Haiti, da Revolução Haitiana, e a região, né, a província da Bahia era uma província onde a população branca era muito inferior do que a população negra e a população mestiça e a população escravizada também, né? Então havia sempre um pânico de que aquilo que aconteceu no Haiti acontecesse, principalmente em regiões que tinham essa característica, como era a região da Bahia, certo? Então, basicamente, a gente teve, então, toda essa repressão, né? E foi rapidamente sufocada. Então, muitos sofreram açoites, muitos foram presos, muitos foram mortos e alguns foram, inclusive, deportados, né? Para a África. Então, muitos pensam, mas então tá, foi uma vantagem, voltou, não, né? Pessoas, a gente tem aí, não é para a África qualquer lugar, você vai voltar lá para o local de origem, não, né? Eram inclusive para prisões que foram feitas, né, espaços exatamente para esse tipo de perspectiva de deportação, enfim, tá? Bom, basicamente, pessoas, depois a gente tem ali um infográfico que tem várias imagens representando situações da população negra, né, indígena, enfim, né, é bem interessante, né, imagens produzidas na época, imagens atuais, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a cultura, então, desses grupos nesse contexto. E assim encerramos esse capítulo. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho então sobre Segundo Reinado, lembrando que então houve o golpe da maioridade e com isso iniciou-se o chamado Segundo Reinado, período fundamental para a gente compreender a história brasileira. Até lá!